Bem-vindo ao Conversando com o GO, um podcast da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. Aqui você ficará por dentro das atualizações científicas da SOGIPA. Sejam bem-vindos a este podcast. Hoje contaremos com a participação da minha amiga e colega da CNE de Infanto-Puberal da FEBRASGO, a doutora Zuleide Cabral, de Cuiabá. E neste podcast nós vamos discutir a síndrome dos ovários policísticos na adolescência, chamada SOP. A SOP é uma endocrinopatia complexa que apresenta, além das alterações hormonais e cosméticas, repercussões na vida reprodutiva. Ela é uma síndrome de anovulação crônica, repercussões metabólicas, psicológicas. O diagnóstico segue os critérios de Roterdã, a presença de 2 entre 3 critérios, caracterizados pela anovulação, que é a menorreia ou a presença da oligomenorreia, o hiperandrogenismo clínico e ou bioquímico e ovários policísticos ao ultrassom. Zuleide, por que é importante falar de SOP na faixa da adolescência? Olá a todos, obrigada pelo convite. Marta, respondendo à sua pergunta, quando os critérios de Roterdã foram estabelecidos em 2003, eles contemplavam as mulheres adultas. O que nós observamos a partir desse consenso é que muitas adolescentes com alteração do ciclo menstrual e achados no ultrassom de ovários policísticos passaram a receber o diagnóstico da SOP. Na verdade, o que nós observamos é que nos primeiros anos após o estabelecimento da menarca, a alteração do ciclo menstrual ocorre como parte da transição da puberdade, atribuída à imaturidade do eixo hipotálamo-hipófise gonadal. Além disso, os achados de vários folículos em ovários também são frequentes nesse período da vida da mulher. É o que percebemos mesmo depois dos critérios de Roterdã, esse superdiagnóstico de SOP em adolescência. Em 2018, foi publicada a atualização do consenso. Nessa atualização, foram mantidos os critérios de Roterdã, mas foram incluídas as adolescentes. Então, foram revisados os valores de corte desses critérios diagnósticos. Como você falou, a irregularidade menstrual no primeiro ano pós-menarca é considerado normal como parte da transição puberal. Agora, Zuleide, como é que a gente então vai definir a irregularidade menstrual na adolescência para entrar como critério diagnóstico da SOP? Então, a partir do primeiro ano do estabelecimento da primeira menstruação, considera-se ciclos menstruais irregulares quando os intervalos da menstruação são maiores de 90 dias. Após o segundo ano da menarca, os ciclos menstruais com intervalos menores de 21 dias ou maiores de 45 dias são considerados irregulares. Outra situação, Marta, que merece investigação para o diagnóstico da SOP é aquela adolescente que não menstruou ainda aos 15 anos de idade, mas apresentam as mamas desenvolvidas, ou ainda naquelas que não menstruaram após 3 anos do desenvolvimento do broto mamário. Marta, o que o consenso de 2018 fala sobre a ultrassom para o diagnóstico da SOP? Então, o critério diagnóstico ultrassonográfico da SOP foi estabelecido pelo achado de um volume ovariano maior ou igual a 10 centímetros cúbicos e ou a presença
de um número maior ou igual a 20 folículos, observado, então, pelo ultrassom transvaginal. Basta um ovário para caracterizar a SOP se tivermos estes achados. Agora, quando se utiliza a via abdominal, ultrassom abdominal, por exemplo, naquelas adolescentes que ainda são virgens, o que deve ser considerado é apenas o volume ovariano, porque a contagem de folículos ela acaba sendo prejudicada quando se utiliza a via abdominal. O que é importante é que, independente desse ultrassom pélvico ou transvaginal, abdominal ou transvaginal, quando essa paciente apresentar um volume ovariano aumentado, mas às custas só de um único cisto ou de um único folículo, é preciso repetir este exame para descartar cistos de corpo lúteo, folículos dominantes ou outra situação que aumente este volume antes de caracterizar isso como SOP. E acrescentando a sua fala, é importante nós frisarmos que a ultrassom ela não deve ser utilizada para o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos em adolescentes quando a menina tem menos de 8 anos do estabelecimento da menarca. Porque nessa fase, como já reforçamos, existe uma alta incidência de ovários multifoliculares. Esse dado ele foi um ponto bem destacado nesse consenso, porque isso muda muito. As adolescentes que vinham para nós com irregularidade menstrual e traziam ultrassom, às vezes elas eram já caracterizadas como portadoras de SOP. Então, se nós temos um adolescente que vem com irregularidade menstrual e tem menos de 8 anos de menarca, para que a gente possa pensar em SOP, é preciso, então, que ela apresente o outro critério, que é o hiperandrogenismo, clínico e ou bioquímico. E falando sobre o hiperandrogenismo clínico, que é a presença do hirsutismo, nós ainda utilizamos o score de Ferriman e Galloway, né, o IFG, e neste consenso de 2018, ele passou a considerar como hirsutismo um score de IFG maior ou igual a 6. Antes era considerado maior ou igual a 8. Então, como agora tem sido foi diminuído, né, esse score, é preciso levar em conta a etnicidade dessa paciente. Muitas pacientes, por questões étnicas, elas apresentam uma hipertricose. E isso deve ser diferenciado do hirsutismo. Então, Marta, ainda sobre a avaliação clínica do hiperandrogenismo, a acne, ela não entra nos critérios diagnósticos. No entanto, aquela adolescente que apresenta uma acne severa, resistente aos tratamentos, esta acne, ela pode ser sugestiva de hiperandrogenismo. É importante lembrar ainda que a SOP é um diagnóstico de exclusão. As dosagens dos androgênios, como testosterona, androstenediona, sulfato de dehidro, a 17-OH-progesterona, são importantes para excluir outras causas de hiperandrogenismo, como a hiperplasia adrenal de início lento, tumores ovarianos e da suprarrenal, e hirsutismo idiopático, aquele hirsutismo sem irregularidade menstrual e achados ultrassonográficos somente. Então, veja, a SOP, além dessa parte hormonal, ela é uma doença que apresenta complicações a longo prazo. 60% das pacientes com SOP são obesas, então a obesidade é um problema sério, consequentemente levando dislipidemia, a diabetes, a hipertensão, a síndrome metabólica. Então, o rastreio
destas doenças metabólicas e de risco cardiovascular, ele tem que ser realizado em todas as pacientes com diagnóstico de SOP. Cada consulta, essa paciente tem que ser avaliada com as medidas da pressão arterial, circunferência da cintura, avaliação do índice de massa corporal, avaliação da presença de acantoses nígricas, que é o marcador clínico da resistência insulínica, e os exames complementares, que vão incluir perfil lipídico, a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, o teste oral de tolerância à glicose, devem ser feitos, então, no momento do diagnóstico da SOP para essas pacientes, e depois, a periodicidade deles, se vai ser anual, se vai ser a cada 2 anos, vai levar em conta os resultados e os fatores de risco dessas pacientes. As que tiverem mais fator de risco vão repetir anual, e as outras vão poder fazer pelo menos a cada 2 anos. Então, além de todas essas doenças que nós citamos, as pacientes com SOP, elas costumam apresentar sintomas de ansiedade. E essa ansiedade, ela está ligada principalmente à imagem corporal, porque normalmente são meninas com sobrepeso, obesas, que apresentam acne, hirsutismo, e isso pode interferir, né, influenciar na sua autoestima, no seu desempenho na sua vida social e até mesmo na sua saúde sexual. Essas pacientes, elas são mais propensas também a apresentarem distúrbios alimentares, apneia do sono e, portanto, Marta, elas precisam de um acompanhamento multidisciplinar, além do acompanhamento conosco como ginecologista. E falando, então, no acompanhamento e no tratamento, em relação ao tratamento, geralmente as mulheres adultas com SOP, elas vêm nos procurar por um aconselhamento, principalmente devido à disfunção menstrual e à infertilidade. A preocupação da adolescente é diferente, na maioria das vezes. Inclui mais até o aspecto cosmético, por causa da acne, do hirsutismo, e o fato da irregularidade menstrual, que não é previsível, então, o ciclo menstrual dela. O tratamento hormonal da SOP, com o uso dos contraceptivos orais combinados, eles são considerados o tratamento de primeira linha, porque eles vão tratar as manifestações androgênicas e vão fazer o controle desses ciclos. E, Zuleide, com relação ao uso de contraceptivos, qual a orientação que a gente deve dar ou compreender sobre o uso desse método hormonal? Então, sobre a contracepção hormonal, está bem estabelecido que a melhor indicação são os contraceptivos combinados orais, respeitando sempre os critérios de elegibilidade, como em qualquer situação. E as doses recomendadas são os de baixa dose, entre 20 e 30 microgramas de etililestradiol, associados com progestagênios de efeitos antiandrogênicos, como a drospirenona, a clormadinona, ou aqueles de ação neutra, como gestodeno, desogestrel. Né? Os contraceptivos, Marta, com 35 de etililestradiol associado ao acetato de ciproterona, são considerados como terapia de segunda linha, pelos possíveis efeitos adversos, incluindo o risco de tromboembolia venosa. Naquelas pacientes que têm contraindicação ao uso dos estrogênios, nós podemos indicar progestogênio isolado, mas não podemos esquecer, né, que eles não regularizam o padrão de sangramento e não têm nenhum efeito sobre o hiperandrogenismo. Nesses casos, nós podemos associar os antiandrogênicos.
E você veja, é importante explicarmos para as pacientes, né, principalmente para as mães que se preocupam muito, porque a adolescente às vezes nem em sua atividade sexual, com relação ao uso de contraceptivo hormonal para tratamento da SOP. As mães ficam preocupadas e ficam em dúvida se o uso de um contraceptivo numa paciente tão jovem, já no começo, possa prejudicar essa parte menstrual dela no futuro. E elas não entendem, então, por que nós estamos utilizando esse contraceptivo. Marta, a ação do contraceptivo é atuar no eixo hipotálamo-hipófise ovariano, inibindo a secreção do LH, o que leva à diminuição da produção de androgênios pelo ovário e o aumento da síntese hepática da globulina ligadora de hormônio sexual, que, por sua vez, diminui o nível de testosterona livre. Essa explicação nos ajuda a mostrar para a mãe como que nós vamos obter com a contracepção hormonal a regularidade do ciclo e a melhora das manifestações androgênicas na adolescente. Que é uma preocupação grande. Elas vêm muito preocupadas com a acne, com o hirsutismo. E como você comentou há pouco, as pacientes com SOP, elas têm sintomas de ansiedade, de depressão, ligados à imagem corporal, não só à acne e hirsutismo, mas também por conta da obesidade. E por causa dessa obesidade, às vezes a gente vai pegar essas meninas com propensão a distúrbios alimentares. Então, é preciso abordar a qualidade de vida e a saúde mental dessas adolescentes. Esse tratamento ele tem que ir além dessa prescrição medicamentosa. E aí, Zuleide, como é que a gente poderia orientar adequadamente essas adolescentes? Então, como nós falamos, o tratamento de primeira linha são os contraceptivos hormonais, principalmente os orais. Mas, se nós não orientarmos e não enfatizarmos a importância da mudança do estilo de vida, adotando medidas dietéticas, diminuir o sedentarismo, por exemplo, adolescentes, diminuir o tempo em tela, ficar menos em televisão, em celular, né? Estimular a prática de atividade física, o tratamento ele não vai ter o mesmo sucesso. Como nós já falamos, adolescentes com SOP costumam estar sobrepeso, até mesmo obesas. Então, a perda de peso já é bem estabelecido que entre 5 a 10% de perda de peso trazem benefícios em nível endócrino, com redução de níveis de testosterona, aumento da globulina ligadora de hormônio sexual e normalização dos ciclos menstruais. Também se observa um controle, né, na resistência periférica à insulina e à dislipidemia. Você veja, às vezes, medidas dietéticas simples, como, por exemplo, orientar para eliminar refrigerantes, ou pelo menos diminuir ao máximo o uso de refrigerantes, incentivar mais a água, lanchinho fora de hora, mudança no tipo de lanche que levam para a escola ou que compram na escola, às vezes fazem uma diferença grande e não implica numa dieta restritiva. Às vezes é só fazer uma adequação alimentar, incentivar a atividade física e também essa atividade física não programada, por exemplo, sobe escada, sobe alguns andares, não precisa subir todos os andares do prédio, se morar em prédio, mas sobe alguns andares, caminha da escola para casa, ou desce um ponto antes, ou desce uma quadra antes da escola. Eles já podem ter uns efeitos positivos, porque é interessante quando se dá ênfase para a perda de peso.
essa ênfase é dada para a questão estética, às vezes o efeito pode ser atingido mais rapidamente do que quando a gente utiliza fundamentos de risco à saúde. Às vezes o adolescente não tem ainda esse discernimento para compreender. E aí, nas pacientes com SOP, quando que a metformina estaria indicada? Então, a metformina ela é considerada uma segunda linha no tratamento, para o tratamento da SOP, né? Segunda linha em relação ao tratamento medicamentoso. E ela tem a sua indicação principalmente para aquelas adolescentes com sobrepeso ou obesos, nos quais todas essas orientações e recomendações na mudança do estilo de vida foram ineficazes. Ou até mesmo para aquelas pacientes que apresentam contraindicação ao uso da contracepção hormonal ou não toleram o uso. Existem poucas publicações do uso da metformina em adolescentes, e o uso da metformina ela tem a vantagem, né, mesmo existindo poucos estudos, ela tem a vantagem de diminuir a resistência periférica à insulina e a hiperinsulinemia, e elas, embora demorem um tempo maior para alcançar o controle do ciclo menstrual, elas também permitem essa regularidade. Diminuem a hiperandrogenemia e, consequentemente, o risco cardiovascular. O uso da metformina, ele tem despertado várias pesquisas nesse tratamento, né, coadjuvante para mulheres com SOP, não só adolescentes. E aí tem situações, falando, né, da hiperandrogenemia, existem situações que os efeitos antiandrogênicos da pílula, eles não são suficientes. Às vezes a paciente fala que está usando a pílula 3, 6 meses, 8 meses, às vezes 1 ano, e não conseguem diminuir o hirsutismo, ou mesmo aquelas que têm acne severa, que você usa a pílula, às vezes troca até o progestagênio, e ela não tem resposta boa. Quais seriam as outras opções terapêuticas para isso? Então, nos casos, depois de um certo tempo, por exemplo, 6 meses do uso dos contraceptivos combinados e medidas estéticas associadas não obtiveram resultados esperados, nós podemos associar os antiandrogênicos, né? O fármaco mais utilizado é a espirulactona, na dose de 100 a 200 miligramas por dia. É importantíssimo frisar que a espirulactona ela apresenta efeito teratogênico, né? Então, naquelas adolescentes que já têm vida sexual, é importante associar a contracepção, não utilizar antiandrogênicos isolados. Para as meninas, por exemplo, que não toleram a contracepção ou têm mesmo contraindicação ao uso do estrógeno, nós podemos indicar como método contraceptivo nessas situações os dispositivos intrauterino, tanto de cobre ou contendo levonorgestrel. Marta, ainda em relação ao uso dos antiandrogênicos, outra opção, além da espirulactona, é a finasterida. Mas na nossa prática clínica como ginecologista, nós não temos muita experiência com ela. Mas me fala uma coisa, nesses casos de acne, associado ou não ao hirsutismo, principalmente essas manifestações mais severas, quando já recomendamos algumas medidas cosméticas, como aplicação tópica de ácido retinóico, antibióticos, e não obtivemos efeito, o que a gente pode fazer, Marta? Aí a gente vai ter que orientar depilação a laser, clareamento de pelo,
e caminhar para um colega, para fazer apoio, um colega dermatologista, porque nessa hora eles, às vezes, conseguem manusear melhor medicamentos que nós não estamos mais habituados para o uso. Veja. E quando, como nós falamos, né, Marta, a SOP, ela é uma situação, ela é uma intercorrência ginecológica que precisa de acompanhamento multidisciplinar, né? Ginecologista, dermatologista, até mesmo o psicólogo, né? Então, assim, é um acompanhamento multidisciplinar. Uma nutricionista para ajudar a ajustar a dieta. Veja, é muito interessante, porque na SOP, hoje, a gente pega muito mais a SOP já no início, né, com o adolescente, devido aos critérios estabelecidos, e a gente tem uma doença, assim, com muitas repercussões. Olha, é um assunto que a gente poderia ficar horas aqui discutindo, tem bastante coisa para se falar. Longe da gente esgotar esse assunto, porque nós já estamos chegando ao final desse podcast, quero agradecer a sua participação conosco. Que mensagem você poderia deixar sobre SOP na adolescência? Uma mensagem final. Então, como mensagem assim, final, que nós podemos deixar para os nossos ouvintes, é que assim, é importante termos cautela para diagnosticar SOP em adolescentes que apresentam apenas irregularidade menstrual e ultrassom para o diagnóstico de SOP só está indicado naquelas meninas com menarca há mais de 8 anos. Porque, na verdade, nós pegamos, como falamos lá no início, muito diagnóstico sem obedecer esses critérios. Temos que acompanhar essas meninas, mas para diagnosticar, prestar bem atenção nesses critérios. E lembrar, né, então, que nem todo hiperandrogenismo é secundário à SOP. Outras causas devem ser excluídas também para fecharmos o diagnóstico. Olha, chegamos, então, ao final desse podcast, ressaltando que a SOP, independente da idade da mulher, ela requer um diagnóstico preciso, um tratamento adequado para cada situação, um segmento a longo prazo, principalmente aquelas meninas que não preenchem os critérios, mas são obesas, ganharam muito peso no processo de início de adolescente, que aquela irregularidade não está melhorando. Essas meninas são consideradas de risco e devem ser acompanhadas. Quero agradecer a presença de todos que nos ouvem e até o próximo podcast. Podcast Sojipa. Estudos de casos e novidades da ginecologia e obstetrícia clínica apresentados por profissionais da área.